Esta é a planilha de consultoria financeira Excel em vídeo. Hoje, uma consultoria financeira das mais simples não sai por menos aí de R$3.000. Mas, se você somar esta planilha com conhecimentos básicos de contabilidade e os relatórios contábeis gerados pelo seu contador, você terá uma consultoria financeira completa por um valor muito menor e poderá fazer isso quantas vezes quiser. Agora eu vou te ensinar de forma prática e rápida de como usar essa planilha. Com ela, você só tem 2 trabalhos a fazer. O primeiro trabalho é clicar neste botão maior de cima, alimentar a planilha com os dados das demonstrações financeiras. Ao clicar no botão, ele nos trouxe para a área de lançamentos. É nesta parte que será necessário você utilizar os seus conhecimentos básicos de contabilidade. Mas quais são esses conhecimentos? São apenas você saber ler as demonstrações contábeis, que no caso são 2, o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício, que é a DRE. Eu já deixei a planilha preenchida para agilizar o vídeo, mas vou te explicar de forma rápida como fazer para preenchê-la. O primeiro passo é preencher o período das demonstrações contábeis que você vai usar. Neste exemplo, eu utilizei demonstrações contábeis anuais, dos anos de 2014 até 2017. Você só precisa preencher essa primeira linha. Todas as outras serão copiadas o mesmo período que você preencher aqui. Vamos, como exemplo, eu vou alterar aqui de 2014 para 2013. Olha só, 2014 para 2013, todos os anos aqui embaixo foram alterados para 2013. Então vamos voltar aqui para 2014. Isso está escrito aqui nesta primeira linha. Os anos ou períodos devem ser colocados em ordem crescente. E tem um exemplo ali. Então, olha só. Assim como está em ordem crescente aqui no exemplo, eu coloquei aqui 2014, 2015, 2016 e 2017. E aqui embaixo ele fala, ó, devem ser preenchidos todos os períodos para a planilha funcionar corretamente. Mas aqui eu tenho um aviso aqui, olha. Atenção, caso você for preencher 3 ou menos períodos, preencha-os nas colunas brancas, pois esta coluna amarela não aparece em gráfico algum. Lembrando que aconselhamos que sejam preenchidos os 4 últimos períodos das demonstrações financeiras da empresa. Por que isso? Tem cálculos que é necessário fazer uma média. Então, para o primeiro ano, para poder ter uma média para o primeiro ano, que aqui no caso seria 2015, o primeiro ano que eu vou mostrar, então eu precisava do ano anterior. Por isso que este primeiro ano aqui de 2014, eu não mostro lá nos gráficos, eu mostro de 2015, 2016 e 2017, sempre 3 períodos. Mas para ter uma média do primeiro ano, eu preciso do ano anterior, que é o 2014. Ok? Feito isso, nós vamos começar o preenchimento. Primeira coisa a ser feito é olhar o título aqui, ó, ativo, balanço patrimonial. Ou seja, você tem que procurar o ativo, tudo que está na coluna do ativo, da demonstração financeira, balanço patrimonial. Então você vai pegar os balanços patrimoniais de todos os períodos dessa empresa, no caso da sua empresa, ou se você quiser utilizar a planilha para fazer consultoria para outras empresas, né? Então, da empresa que você vai analisar, e aí você vai procurar lá o ativo circulante. Então, você vai colocar o ativo circulante deste ano, do outro ano e do outro ano, e assim por diante. Então, no ativo do balanço patrimonial, você tem que procurar tudo isso daqui. Por que você precisa ter um conhecimento básico contábil? Porque, às vezes, alguma conta, que nem eu escrevi aqui, ó, ativo permanente. Vamos supor que na demonstração financeira que você está olhando não é ativo permanente, é um outro nome parecido, mas que você tem que ter o conhecimento que aquele nome, na verdade, é o ativo permanente, porque tem demonstrações contábeis que não utilizam o mesmo nome, só que a conta é a mesma. Após preencher o ativo do balanço patrimonial, nós vamos para o balanço patrimonial ainda, mas na parte passiva. E aí você tem que procurar estas contas aqui e preencher para cada ano. Depois de fazer isso, a próxima demonstração contábil a ser olhada é a demonstração de resultado do exercício, que no caso é a DRE. E aí é só fazer a mesma coisa. Lá na DRE você procura todas essas coisas aqui e vai preenchendo. Olha aqui, por exemplo, temos CMV, CPV ou CSP. E isto aqui depende não somente do tipo da demonstração contábil que o seu computador vai fazer, como também do tipo de serviço da sua empresa. Poderia ser custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido ou custo do serviço prestado. Após preencher as contas pedidas da DRE, nós vamos para a última parte que é contas a serem procuradas, que são as disponibilidades e a amortização.
Mas o que são essas disponibilidades e amortização? Está escrito aqui abaixo. Disponibilidades: caixas mais saldos bancários mais aplicações financeiras de liquidez imediata. Então você terá que separadamente somar os caixas, os saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Somando tudo isso, você vai colocar o total aqui nas disponibilidades. Isso para cada ano ou para cada período, se o seu período for semestral, mensal, trimestral e assim por diante. E amortização, que é o dinheiro recebido pela empresa como pagamento por um investimento anterior. Após você fazer todos os preenchimentos, é necessário que você se atente aqui nesta última linha, que no caso é você selecionar o período das demonstrações financeiras. No nosso exemplo, as demonstrações financeiras foram no período anual, ou seja, eu peguei aqui do ano de 2014, 2015, 2016 e 2017, então é o período anual. Você pode selecionar aqui outros períodos, se você estiver olhando demonstrações financeiras, seja semestrais, trimestrais ou mensais. Agora sim, todo o preenchimento que você precisava fazer acabou. Agora o seu segundo trabalho com a planilha será analisar os resultados. Então nós vamos clicar aqui em início e a única coisa que você precisa fazer é ir em cada indicador e ver os seus resultados e analisar para ver se a sua empresa ou empresa para a qual você está fazendo essa consultoria, se ela está indo bem ou se ela está indo ruim. Como exemplo, vamos olhar aqui os indicadores de liquidez. Então, ao clicar nos indicadores de liquidez, ele apareceu aqui vários tipos de indicadores de liquidez. Vamos para o indicador de liquidez geral. Ao entrarmos no indicador de liquidez geral e para cada indicador, não apenas de liquidez, mas todos os indicadores da planilha, nós teremos três coisas: a explicação do indicador, a fórmula de cálculo e aqui um parecer sobre o indicador. E por último, temos um gráfico onde vai mostrar graficamente os resultados. No caso, nós estamos vendo aqui que para esta empresa o indicador de liquidez geral vem melhorando de acordo com os anos. Mas ainda assim ele está abaixo do esperado, conforme podemos ver aqui que preferencialmente ele deve ser maior do que 1. Vamos voltar ao início da planilha. Todos os indicadores abaixo são alimentados automaticamente com as informações que você alimentou aqui nessa primeira parte e têm os seus cálculos já realizados automaticamente. Apenas duas coisas que eu coloco apenas para o seu conhecimento, que no caso é a análise vertical e horizontal, pois esta análise não tem como eu deixar ela automatizada, então eu estou deixando aqui uma explicação de como que ela funciona e como fazer para que você mesmo possa fazer com base nas informações das demonstrações contábeis da sua empresa. E a outra coisa aqui que eu apenas deixo para mostrar é esta última informação aqui, que são usuários da análise financeira. Caso você estiver utilizando essa planilha para fazer uma análise financeira para outra empresa, você pode ver aqui quais os usuários que podem querer ver a sua consultoria financeira e os interesses dos mesmos. E isso é tudo. Agora você já aprendeu como utilizar essa planilha. Lembrando que são apenas 2 passos: preencher todas as informações nessa primeira parte aqui e apenas olhar os resultados e analisá-los em todos esses indicadores abaixo.